ficar mais agressiva. A agressiva vai ficar com os vanguardistas. Espere aí para vocês verem as coisas, tá bom? Inicia pesquisa sobre a ótica e os efeitos ópticos, né? Então a questão dos efeitos ópticos, a questão da luz, né? Onde fica melhor isso, onde fica melhor aquilo. Quem trabalha com cinema, com televisão, com fotografia, né? O efeito da luz é muito interessante, né? Você vê a pessoa está na luz, na verdade, né? Não, a luz não está boa, bota mais luz, não sei o que, né? Não, está incidindo, está dando sombra, isso e aquilo. Os simbolistas, eles estudam os efeitos ópticos e vão atrás exatamente da luz, tá? A luz para eles é importantíssima, certo? A luz e o movimento utilizando pinceladas soltas torna-se o principal elemento da pintura. Na verdade, o que vocês vão ver é a obra longe, mas se você chega na obra impressionista, cai mais perto, tá? Você vê pinceladas muito rápidas. Quanto mais você vai se distanciando da tela simbolista, né, mais aquilo, Beatriz, vai tomando uma forma, né, interessante, tá? É a forma que o autor queria dar. Pertinho, você não percebe. Certo? Esse lá está muito doido, mas quando você vai se distanciando, é natural que você chegue na exposição da piano de uns impressionistas, né? Você veja as pessoas fazendo isso. Vê que o personagem, eu fico pensando, a pessoa que não saca aqui, mas o cara está doido, está ficando caranguejo, né? Aí vem, normalmente, 2 ou 3 vezes você faz isso aí, para ver exatamente o processo de pintura. Certo? O processo de pintura, isso é muito natural, por conta dessas pinceladas dele, para dar ideia que nós vamos ver daqui a pouquinho. Isa? Ele foi? Pode, não? Do simbolismo, exatamente. Não, a temática aqui é outra, né? O simbolismo é bem literário, tá certo? Os impressionistas, na verdade, eles querem, certo? Deixa eu só terminar isso aí. Deve mostrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol em determinado momento. Então eles focalizaram muito a questão de pinturas ao ar livre. Como havia uma indústria já da pintura, havia muitos apetrechos que você podia levar para o ar livre, então isso facilitou. Então eles levavam muito suas telas, certo? Né? Seus pincéis, né? seus tubos, pasta de tinta, aquela coisa toda, e lá mesmo eles começavam a pintar, né? Então as cenas são muito retratos da vida cotidiana, entendeu? Não tem nada a ver com o impressionismo nessa questão de alma, não. Quem pode ter, né, Isa, é o surrealismo, tá? Mas você vê que o impressionismo não tem muito isso, não, né? São mais pinceladas, muito disformes, tal, certo? Mais de muito de vida cotidiana, tá certo? Vamos mergulhar um pouquinho no mundo dos impressionistas. Cuidado com eles, viu? Cuidado com eles, tá? Vamos lá. Aí coloquei, vamos completamente com o passado acadêmico, já ter colocado isso, né? Iniciei pesquisa sobre a ótica, os efeitos ópticos, a luz do movimento utilizando pinceladas soltas, ópticos para elemento da pintura. Geralmente as telas, olha aí, Isa, eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar melhor as variações de cores da natureza. Isso é interessante também, acho que eu não contei isso aí para vocês não, né? É bem interessante isso. Tá? Pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse captar melhor as variações de cores da natureza, exatamente os efeitos da luminosidade, certo? E deve mostrar tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol em determinado momento, pois as cores da natureza mudam constantemente, dependendo da incidência da luz solar. É demais, né? Da luz solar, né? Daqui a pouco eu vou apagar para a gente começar a ver as nossas pinturas impressionistas. Eu acho bonitinho o impressionismo, só que eu gosto mais do surrealismo. O surrealismo é uma viagem bem grandinha. Ok? Por isso, isso aqui tem nada a ver com a temática impressionista, a temática dos simbolistas, né? É muito mais retratar uma cena, né, normalzinha e pintar dessa daquela maneira. Ok, meus caros? Deixa eu só pegar assim, terminar ali. Tiveram uma aula 4 semanas, né? Vocês estão formados em arte. Essa é a última, graças a Deus. Não quero mais um professor, né? O professor não aguenta não. Então na manhã tá noite. É isso mesmo. Quem mandou ser professor? Né? Tem mais medicina, né? É melhor, não é não? Ou direito, como o seu marido. Pronto? Vai começar? Será que vai começar? Oi?
Preto e branco, eu acho que você está confundindo com aquela do cubismo de Picasso. Isso. As cores, você fala assim. Pronto. O simbolista você vai ver que além de muita luz, ele joga muita cor, muita cor clara. Né? Algumas vezes vem o preto, algumas vezes, tá? Mas como eles gostam muito dessa retratação ao ar livre, certo? E normalmente as pessoas saíam, né, no final do século XIX, né, a Belle Époque, certo? De manhã com muitas roupas claras, a burguesia, então você vê muita coisa clara. Muita claridade, né? As tintas eram tintas a óleo, aquelas tintas e tal, outras vezes não, aquelas pastas, né? São tintas que passam a pasta, que eles usam muito, certo? Mas a tonalidade clara é a predominante, como você vai ver, certo? Bem predominante mesmo. Por quê? Porque tem que ter muita incidência na luz, tá? Não é aquela luz como lá no barroco, não. Não sei se vocês lembram aquela luz barroco, né? Aquela luz barroco, como era, cara? Jogava muito uma cor para o resto, né? Do quadro ficar escuro, certo? Aqui não, a luminosidade ela atinge o quadro quase todo, tá? Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente ver melhor os impressionistas. Achei. As figuras não devem ter contornos límpidos, pois nas deixa seu principal meio estrutural do quadro, passando a ser uma mancha cor. Tem isso aí? Depois vocês copiam, tá certo? Depois vocês copiam. A tabulecha, as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causa. Eu prometo jogar isso depois para vocês, tá? Então vamos pensar na não nitidez dos contornos, tá certo? O desenho passa quase uma mancha, né? As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causa, certo? Hoje não veio não. Os contrastes de sombra devem ser omitidos de acordo com a lei das cores complementares. É interessante isso aqui. Depois eu boto para vocês qualquer. Um amarelo próximo ao violeta produz um efeito mais real do que um claro escuro muito usado pelos academicistas, por exemplo, barroco no passado. Então, eu boto o amarelo, eu boto o preto, aí não fica legal. Então eles querem uma gradação, né, daquilo, como se o próprio imagem fosse diluído. Eu passo depois esse slide para vocês, tá certo? Bom? E as cores tonalizadas devem ser puras e dissociadas de um quadro em pequenas pinceladas, foi aquilo que eu falei, né? Vamos lá então. Pronto. Manet, né? O bar no Folie Bergère, na verdade, como é uma pintura dentro de um lugar, né, mais reservado, que é a Folie Bergère, na verdade, né, que é um bar muito tradicional, né, lá na França. Então por isso que a cor escura, certo? Ela ficou aí bastante acentuada. Mas veja que mesmo com o preto, certo, Natália? A gente falava do preto daqui a pouco. Observe como o texto ele fica mais claro, a imagem é clara. Eu não consigo ver imagem tão escura, certo? Nesse bar de Folie Bergère, tá? Observe os detalhes, né? Como eles gostam de colocar. É a Belle Époque, certo? Eles gostavam muito de Isa, respondendo a você de novo. Eles gostavam muito de retratar a Belle Époque, tá? Por isso, os movimentos não tem nada a ver com o simbolismo, né? As festas e tal, né? Isso é uma garçonete do Folie Bergère. Manet é um dos principais ícones, certo? Do impressionismo. Oi, Clarinha. Não parece muito uma imagem realista, não? Não, porque o realismo, lembra que ele coloca que era muita classe operária, né? Por mais que ela seja aí uma operária, certo? Mas é uma coisa meio glamourosa, entendeu? Assim, meio rica e tal, né? Então uma coisa mais de festividade, alegria, de prazer. Né, de prazer, apesar que a cara dela está uma cara assim meio entediada, né? Ela está meio lazer, né? Mas não lembra não por conta do... E outra coisa, o texto, a tela realista ela era mais limpa. Lembra que mais que houvesse detalhe, ela era uma limpidez, né? Coisa meio crua. Oi? Você mostrou essa tradução ano passado, não foi? Manet? Não foi não, esse quadro? Não. Esse não veio não. Esse não veio não. Dois quadros aqui, também de Manet. Olha essa questão do ar livre, tá vendo, Isa? Tá vendo como eles gostam muito do claro? Olha só, aquele ali, certo? Esse quadro aqui é o quadro Família de Monet, né? Aqui tem Manet e aqui é Monet, um amigo dele, certo? Como se fosse no campo, observa as galinhas. Veja como as galinhas quase estão, né, diluídas, certo? No quadro, tá vendo?
certo? Aquela questão das pinceladas, a coisa que, né? O que mais importa parece que o desenho é quase uma mancha, né? Os impressionistas, como eu disse ainda há pouco, tá? E aqui, na verdade, né? Street flags, na verdade, a rua de bandeiras, certo? A luminosidade. Veja como a gente percebe quase o sol, né? Nessa parte aqui, né? Do quadro, né? Parece assim, veio o sol e ali tem uma sombra qualquer. Então eles gostavam muito desse jogo, que não lembra, Caio, o jogo claro e escuro do barroco, não, né? Não lembra, não, certo? É um jogo mais de uma luminosidade apenas. Aquele claro escuro é muito forte, Paulo, muito forte mesmo. E lembrar essa coisa veio da mancha, né? Veio da coisa disforme dos impressionistas, tá? Ainda agora vem, né? Na verdade, Monet, aquele é o Manet, aqui é o Monet, certo? Essa imagem já veio no Enem, essa aqui, ó, cuidado, pela promenade, já veio no Enem, exatamente falando dessas rápidas pinceladas dele. Se você estivesse diante do quadro de cena, estivesse bem pertinho, você não perceberia o conjunto do quadro. Então tem que haver um distanciamento. E observe a incidência da luz, observe a sombra dela, né? A sombra dela, a incidência da luz sobre ela, tá? Aqui as nuvens, na verdade, como sendo exatamente recebendo a luminária do sol, tá? A vida, o ar livre, né? Ah, mas cara, não pode lembrar o arcadismo, não, cara, porque o arcadismo era um texto muito fake, desenhozinho muito calendário, né, de cidade interior, né, aquela coisa assim que eu gosto, os cromos do povo interior, né? Aqui não, aqui é uma coisa bem, na verdade, bem pincelada, bem arte mesmo. E ali começa, né, as Ninféias. As Ninféias é uma série de Manet, na verdade, de Monet, tá? Uma série de Ninféias são essas flores aqui que nascem, né, nessas águas aqui, nesses lagos. Inclusive lá na França, se você for na França qualquer dia, você pode visitar o Jardim de Monet, tá? E você vai ver exatamente os jardins assim, certo? Ele construiu isso muitas vezes artificialmente para pintar depois, certo? As telas eram bem vendidas, bem comercializadas. O que eu gosto das Ninféias aqui, né, de água, é essa incidência, como se fosse um espelho, né? O céu está espelhado exatamente aqui, né, na luminosidade das águas. Oi? O quê? As manchas, na verdade, eu quero dizer o seguinte, são, na verdade, desenhos que não têm contornos muito nítidos. Eles são feitos de manchas. Mancha não é aquela, né? É a mancha porque você olha assim e mais parece que é uma mancha do que propriamente contorno. Observe que nela, por exemplo, você procura, né, um contorno bem definido, por exemplo, daqui. Está vendo como se dilui, né? O rabo do vestido dela, né? Com o céu, né? É exatamente isso que nós chamamos de mancha, essa diluição, certo? Né? Então, mancha é isso, essa coisa. Pronto, aqui também, Isa, observe que não tem nada muito nítido, não, né? Como se fossem manchas, na verdade, certo? Os desenhos. Não, a vida ao ar livre ou em lugares fechados, mas não necessariamente natureza, certo? Só que Monet buscou muito natureza, principalmente nessa série das Ninféias. Pronto, olha aqui a série de Ninféias, tá? Né? De novo o lago, que ele chama isso aqui, como é que ele chama isso? Footbridge, né? A ponte, na verdade, o lago aqui das Ninféias, e aqui, na verdade, o azul, já um entardecer, na verdade, sobre esse lago. Monet sobre as Ninféias. Eu insisto de novo, Isa, nessa visão das manchas, certo? Na verdade, né? O desenho ele não tem uma nitidez, né? É o seu olhar que vai se adequando até que ele forme o que ele quer, entendeu? A ideia do impressionista é exatamente essa. O grande Monet. Monet e Monet são os dois grandes nomes, né, do impressionismo. Degas, né? Aí já é a questão das bailarinas, ele adorou pintar bailarinas, certo? Aquela ali, na verdade, né? O nome do quadro é bailarina mesmo. Essa aqui, né? É o corpo de baile da ópera. Observe de novo isso, essa questão da falta de nitidez. Mas parece uma coisa meio opaca dos impressionistas, né? Rápidas pinceladas. Degas, pintor das bailarinas. Renoir, né? Outro pintor fantástico, certo?
O baile no Folie Bergère, ao ar livre no Folie Bergère, certo? Veja a questão do preto, que mesmo que haja, não traz escuridade exatamente à pintura. E a dança, né? Uma visão de uma festa ao ar livre. Esse tem mais contorno, né, Isa? Esse tem mais contorno, esse a mancha não aparece tanto. As manchas ficam mais aqui atrás, Isa, ó, né? As duas estão mais atrás, tá vendo? Porque o casal está na frente, ele está bem contornado. Renoir. Van Gogh, esse na verdade é um dos mais caros pintores, né, do nosso impressionismo, tá? Van Gogh é holandês, certo? A série Girassóis, ele gostou muito de pintar girassóis, certo? E a série Noite Estrelada, né? Essa série não, nesse quadro aqui, é um quadro valiosíssimo, né? Que já inspirou alguns cineastas, tá? Inclusive, dizem que o Van Gogh está mais para expressionista do que para impressionista, né? Mas eu acho mais impressionista. Ele tem umas pinceladas muito interessantes. Esse quadro da Noite Estrelada é muito cheio de pincelada mesmo, né? Pinceladas de variação de azul. Mancha, tá vendo? Mancha pura aí, né? Já esse aqui não, né, Isa? Esse aqui você vê mais contornos no primeiro plano, embora junto com o plano sejam manchas que você começa, na verdade, né, a perceber uma diluição da imagem. Agora aqui é uma mancha pura, tá? E aí nós vimos os principais impressionistas, certo? Depois eu passo para vocês aqueles slides, né? Vocês querem ver logo? Ou não? Vai estar no site, né? Vai estar no site, tá certo? Mas é bem interessante que vocês deem uma olhada nisso depois, tá bom? Beleza? Eu vou mudar só um pouquinho do slide agora, que a gente vai lá para a pré-modernidade essa agora. Dúvidas sobre impressionismo, sobre simbolismo, tudo bem? Entender o simbolismo como uma arte, na verdade, abstrata, né? Aquela coisa do impalpável, que é um sonho, etc. Né? E o impressionismo como esse desejo de trazer a luz, né? A incidência da luz. Voltando para a pergunta da Natália. Muita luz, muita mancha, tá certo? É assim que o vestibular pode questionar, tá? Eu acho que aquela de quem foi que eu estava mostrando, né? Foi Renoir? Acho que foi Renoir, né? Não, foi de Monet, né? De Monet, né? Lá para o aquela da sombrinha, né? Que eu estava explicando. Aquela veio, acho que, numa prova de há 2 anos, certo? Do Enem, tá? Exatamente aquela tela ali, ok? Vamos lá, vamos sair agora do nosso simbolismo e impressionismo e vamos partir exatamente para isso aqui. Agora vocês vão enlouquecer. O pré-modernismo e as vanguardas europeias, né? Lá vem confusão, né? Na pré-modernidade não, vem confusão daqui a pouco, Lúcio, né? Oh, obrigado, Tereza, eu tenho que sair na câmera, né? Tem que sair na câmera, porque senão os velhos me demitem, tá? Vamos lá então, vamos ver isso aqui direitinho. Vamos lá? Pré-modernismo, certo? O contexto sociopolítico, econômico, cultural, é importante que vocês saibam disso aqui. Eu acho que eu coloquei para vocês, devo ter colocado, né? República Velha, café com leite, é importante vocês vejam isso, tá? Essa questão de termos apenas 2 estados comandando política economicamente o país, São Paulo e Minas Gerais, embora a capital esteja no Rio, existe uma desvalorização do Rio de Janeiro neste momento, né? Os barões de café, na verdade, né? essa alternância de poder, o crescimento da classe média e funcionalismo público, principalmente no Rio de Janeiro, né? Já que é a capital federal, né? A República ali começa a trazer muitos empregos para as pessoas todas e a classe média começa a inchar, né? Cada vez mais, tá? Urbanização das cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, eles começam a ter, na verdade, tá? O teatro, isso e aquilo, né? O Rio de Janeiro, como nós sabemos, né, Natália, que fez aquela limpeza do centro do Rio, tirando os pobres, né? Jogando para as periferias e criando posteriormente as favelas, né? Aquilo que a gente, acho que o Henrique, né, Jéssica falou bem, o Henrique não sabia, o Henrique, acho que o Henrique falou bem, tá? Naquela aula lá no Neves, né?
revoltas populares, a vacina da chibata, ou seja, existe um movimento, existe na verdade, eu vejo aqui, Isa, meio que uma insatisfação no Brasil. A classe média está insatisfeita, tendo que a revolta da vacina foi uma gota d'água apenas, né? A revolta da chibata, existe uma certa, como se fosse uma pré-revolução no ar, né? As pessoas começam a se inquietar com as coisas governamentais, com a política corrupta, né? Com o apagamento da classe média, com o inchamento disso, inchamento daquilo, tá? Uma sofisticação burguesa, cara, que na verdade nem é tão sofisticada assim, certo? O rápido ciclo da borracha do norte, né? Bem rapidamente, certo? E culturalmente os sincretistas desses literários. O que é isso? Tá? No começo do século XX, vários estilos literários no país, certo? A Academia Brasileira de Letras era parnasiana, tá? E realista. Os naturalistas ainda escreviam, certo? E havia também alguns poucos simbolistas. Então, começo do século XX, qual era a arte oficial do país? Pela Academia Brasileira de Letras era a arte parnasiana, tá certo? Aquela arte toda moldadinha, toda perfeitinha. Mas havia, né, muitas obras sendo publicadas de vários estilos literários, certo? Então, é exatamente nesse contexto aqui político, nesse contexto econômico, nesse contexto de crescimento de cidade, tá? Eu diria mais, certo? Que há até aquela separação muito visível de Nordeste e Sudeste. Um Nordeste arcaico e um Sudeste bem desenvolvido. Enquanto o Nordeste padecia, né, com a Guerra de Canudos, né, e com outras manifestações bem arcaicas, como Padre Cícero, etc, né, o Brasil, aliás, o Sudeste, né, está ali com suas greves operárias. Né, é uma coisa bem, né, que distingue bem, são dois Brasis num só, digamos assim. Então é nesse panorama, certo, que nós vamos ter exatamente um movimento literário interessante, que não é um movimento, na verdade, né? São obras feitas principalmente por jornalistas, tá? Obras que vão questionar exatamente aquela situação brasileira. Então eles vão inaugurar o que nós chamamos na arte de nacionalismo crítico. Nacionalismo crítico, já vê essa expressão na prova da UFRN. O que é esse nacionalismo crítico? É exatamente mostrar o país com suas falhas, né? Com sua problemática, tá? intencionando conscientizar, certo? O leitor brasileiro das questões que o envolvem. É como se ó, chega de fantasiar o Brasil como o romantismo fez, chega de só mostrar, né, o comportamento burguês como o realista fez, chega de mostrar apenas o comportamento proletário, certo, como o naturalista fez, ou de mostrar, certo, objetos de arte como o parnasiano, ou as impressões da alma como os simbolistas. Tá? A arte ela precisa levar ao leitor, né, e a leitura era feita pelos burgueses, tá? Levar ao leitor o conhecimento da sua realidade. Entendeu? Então todo aquele panorama ali, ciclo da borracha, né? Ciclo do café, certo? A modernização das cidades, né? Situação, né, de agravamento social, tudo isso é olhado pelos, digamos, jornalistas como Monteiro Lobato, Cristian Cunha, Lima Barreto, tá? E eles passam a escrever obras, independente de que um ou outro escreva, tá? Cada um escreve à sua maneira, obras que vão retratar isso. Então eles inauguram na arte brasileira esse movimento de uma arte engajada com o seu tempo. A gente até pode ter visto isso lá no romantismo, viu, Clarinha? Com Castro Alves, que falou dos escravos, que falou, né, da possibilidade de uma república. Mas Castro Alves fazia aquilo com interesse. Qual é o interesse de Castro Alves? Tá? De sentimentalizar as pessoas, no desejo que elas, né, participassem de tais movimentos. Aqui é o desejo não de sentimentalizar, mas de conscientizar. Tipo assim, olha o país em que você vive. São situações que merecem ser pensadas, analisadas. Ok? São poucos autores, certo? Vamos ver quais são eles. Primeiro a gente vê as características, né? O moderno, certo? Que é aquela ficção calcada na realidade brasileira sociopolítica econômica. Então eu vou trazer uma ficção, vou trazer uma história, vou trazer uma história, Graça. Agora essa história
se eu atentar bem a ela, tem a ver com alguma realidade da economia, da política, da sociedade brasileira. Tá certo? Daí a primeira obra desse período, que é Os Sertões, que é uma obra, que eu vou dizer uma coisa, de literatura, ela só tem a linguagem e pouco. Porque Os Sertões é uma obra, né, geológica, antropológica, né, e histórica sobre a Guerra de Canudos. Certo? Eles são completamente sérios. O único que, na verdade, tentou ironizar mais as situações foi o Lima Barreto. Tá? Mas até aquelas ficções, Natália, de Monteiro Lobato, certo, que nós vimos os negros, negrinha, né, o bugio moqueado, né, tudo aquilo ali eram situações que ele inventava, mas que havia um dado real. Né? O tratamento dos senhores com seus escravos, com seus empregados, com a sua mulher, entendeu? Né? Como é que as pessoas, né, para atender a necessidade do burguês, tratavam pessoas como aquele menino engraxado, né, lá no fisco, né? Então, na verdade, a situação é real, só que ele cria o universo imaginário para mostrar isso, certo? A situação dramática era vista por personagens comuns. Você não vê, por exemplo, vamos pensar no caso mais próximo de vocês, tá? Quando a gente leu Negrinha, você não via em nenhum momento um personagem especial, né? Era uma escravocrata como Inácia, né? E a empregadinha Negrinha, certo? Era um homem lá no interior de Mato Grosso, que é aquele de bugio bloqueado, né? Que na verdade matou o escravo e deu a carne do escravo, né? Bloqueada para a sua mulher comer, né? Quer dizer, personagens comuns vendo situações próximas de histórias brasileiras, né? Da questão social, política e econômica brasileira, tá? A ideia deles é exatamente essa, ok? Oriundo de classe baixa ou média, que sofre as agruras de um país preconceituoso, sim, eu fico puto, e que isso seja registrado, tá certo? Eu fico puto, tá? Aquela história de não vamos condenar a obra de Monteiro Lobato, porque ela é uma obra preconceituosa, uma obra racista. Ei, pelo amor de Deus. O cara escreveu em uma determinada época, muitos negros eram vistos exatamente daquele jeito, certo? E por que agora eu vou condenar um autor como Monteiro Lobato? Certo? Pelo amor de Deus. Certo, né? Por caridade. Então eu quero que o MEC pegue, certo? Câmara Cascudo, e veja o Dr. Antunes alguma situação pior. Porque o Dr. Antunes, né, é chamado pelo Câmara Cascudo de pincelada de piche no muro caiado. Pelo amor de Deus. E por conta disso, bom, né? Não, é uma obra, é uma época. É o registro de uma época. Ô MEC, pelo amor de Deus. Vamos lá. Um país preconceituoso, excessivo, porque começa a ver essa questão de um país que quer se separar, né? O Nordeste, na verdade, como disse, tá? Tão excluído, tão marginalizado, certo? E um Sudeste tão rico. Isso é uma secessão, praticamente, ok? Conservador. Quanto preconceito, quanto país tradicional havia naquela época, né? As tradições da sociedade, né? Pronto, sabe quem mostra isso muito bem? Há muito tempo, vocês já fizeram esse vestibular, faz muito tempo, a UFRN adotou uma obra chamada Os Brusundangas, certo? E era uma obra, na verdade, interessantíssima, porque o que eram os Brusundangas? República dos Estados Unidos das Brusundangas, tá? Era o Brasil, ironicamente mostrado por Lima Barreto. E ele diz, a nobreza doutoral da Brusundanga. Ele disse que os estudantes da Brusundanga, quando escolhiam os seus cursos, tá? Escolhiam na seguinte ordem de gosto, tá? Medicina, Direito, Engenharia, tá? E lá abaixo os outros cursos, como Letras, por exemplo, né? Mas ele esculhamba. Ele esculhamba não, ele mostra com ironia o que a sociedade burguesa faz, né? Então o Lima Barreto, ele é o mais irônico deles. Ela é essa coisa do irônico. Em Triste Filho Policarpo Quaresma, ele termina o texto com uma frase linda: a pátria que eu sonhei era um mito. A pátria que eu sonhei era um mito, né? Parece a gente que tantas vezes sonha com um Brasil melhor, de repente a gente, pelo amor de Deus, né? Então eles são muito sérios, são muito fortes, tá?
país corrupto, ele mostra as corrupções, certo? E imitador de grandes nações, como as nações europeias. Tá? Então eles são muito interessantes. Isso é que é o conteúdo moderno.